Boa noite, ótimo dia e excelente tarde. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É com muito prazer e alegria que estou aqui nessa terça-feira, 22 de 2 de 2022. Andam dizendo por aí que hoje é um dia muito especial. Claro, além de tudo, nós estamos aqui, eu, a Carol e a Michele e você, para essa conversa, para esse bate-papo muito gostoso. A Carol já chegou. Alô, boa noite, Marina, Raquel. Muito legal, muito bom ter vocês aqui nessa noite. Enquanto isso, vai mandando esses aviãozinhos aí para outras pessoas que temos o Roda de Conversa. Já estou chamando a Carol. Boa noite. Boa noite, Ei, Carol, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo, Alessandra. Maravilha, muito prazer em conhecê-la Prazer é meu, virtualmente, não com é? certeza. Vamos ter uma conversa muito agradável, muito Muito importante. importante, não é? E esclarecedor. Eu quero que todos participem, enquanto a Michelle vai entrando aqui, as outras pessoas também vão entrando. Já mandei aqui recadinho para várias pessoas para estarem aqui com a gente. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Oi, baby, quem é? Basen? Você conhece, Carol? Essa Não, pessoa? Eu não também não conheço. conheço. Quando o nome do perfil for um nome diferente, coloca o nome da pessoa mesmo para a gente identificar. Né? Isso é importante a gente ressaltar e agradecer a participação de todos aqui. Na semana Com certeza. passada, eu tive um imprevisto e precisei remarcar para hoje. Então, estamos aqui, nesta noite gostosa de terça-feira. Ver se a Michelle já entrou para eu convidá-la. Ainda não, mas ela deve estar Entrou. entrando. Não, Aqui pra mim apareceu. entrou uma outra Michelle, mas não é a Michelle, Ah, tá. não é a Boa noite, Michelle. Luana. Luana está aqui. Carol, vai falando um pouquinho de você, como você. Aliás, eu vou te falar como eu te conheci, né? Acho que Vamos fica lá, mais começar por aí interessante. mais fácil. A Carol, eu a conheci através de uma outra pessoa. Eu tenho vitiligo, quero falar com você. Estou falando árabe. Eu vou traduzir para você no Google. Nossa, que legal! Muito Bacana. prazer. E a Michelle acabou de chegar, vitiligo e vida. Ana Luísa, boa noite também para você. Olá, Michelle, estamos te aguardando. Pode chegar. E aí, essa mãe que eu entrevistei, a mãe do Lucas, né? Ela me falou do trabalho da Carol e eu fiquei encantada com o trabalho. E aí eu fui lá bater na porta dela. Eu falei, você aceita conversar comigo? Aceita estar lá no Instituto para a gente levar um pouquinho do seu trabalho? E aí ela aceitou. Né? Estamos aqui pertinho, falando de Belo Horizonte. A gente está num Sim. bairro próximo, né? E a Michelle está lá no Rio de Janeiro. Olha, estamos Bem intraestadual conectadas. hoje. Isso mesmo, estamos. E é um assunto, cadê a Michelle? Vou convidá-la. Convidei, aceitei a Michelle para a gente estar conversando. Olá! Boa noite, Michele. Não estou te escutando, Michelle. Seu som está muito baixinho.
Não. Coloca um fone, às vezes melhora. Isso, um fone de ouvido você tem aí? O seu volume ele tá no alto? É? O meu tá bem baixinho dela. Eu não estou te escutando nada. Tenta mudar de posição onde você está. O seu fone do telefone ele está ligado? Ele está ativado? Tá? Você quer sair e entrar novamente para ver? Então, tudo bem. Isso acontece, transmissões ao vivo, fica tranquila que vai dar tudo certo. Uma das características da inclusão, né, Carol, é a gente ser persistente, é a gente confiar que a gente vai conseguir diante dos recursos que a gente tem, não é? Com certeza. Que a gente dá conta, Isso, paz. isso mesmo. Carol, me fala um pouquinho do seu. Aí eu falei como eu te conheci, né? Que foi através de um paciente seu, de um aluno seu. E o que te levou a aceitar o meu convite, assim, tão de imediato, tão prontamente? É um assunto muito importante, né? E poucas pessoas têm acesso a essa informação, uma informação do seu direito. Quando a gente fala de inclusão, no caso, é um assunto muito amplo, né? Então, infelizmente, não é um assunto tão acessível para várias pessoas. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir expandir, vai ser melhor, para a gente poder mostrar que existe, que é possível, sim, uma inclusão, e as famílias também entenderem isso como um direito delas, e principalmente um direito da criança. Isso mesmo. Vamos lá, Michele, dá um oi pra gente. Não estou te ouvindo, Michele! Tenta desligar o seu celular. Olha se lá em configurações, se o volume dele está. Está? Às vezes, se você segurar o telefone, às vezes está abafando o seu alto-falante, não? Não está tampando o alto-falante? Aí ele vem e vai embora. Você fica mais pertinho em cima do telefone. Eu tenho um histórico bem ruim com AIDS. Aí, hora a gente te escuta, hora não. Pouco. Bem baixo. Você tá com o ventilador ligado? Eu acho que tá. Então tá. É a conexão que estava falhando mesmo. Você mas não tem nenhum fone de ouvido perto? Eu tô estando muito baixo e falhando um pouquinho. Tá baixinho. Tenta então, Michele, sai da live, entra de novo. Vamos tentar, por favor. Tudo bem. Vamos lá. Carol, então, enquanto a Michele ela resolve lá, já vamos apresentando quem é a Carol, de onde é a Carol. Eu já falei que você é uma mineirinha, mas a gente quer conhecer um pouco mais dessa história. Meu nome é Ana Caroline, eu tenho 25 anos, formei em pedagogia tem 2 anos, né, que eu consegui o diploma em si, mas eu faço estágios e acompanhamentos bem antes desse período, desde o início da faculdade. E é um assunto que me chama atenção, não sei se é como que eu posso expressar da melhor forma possível, que eu sempre tenho uma criança que precisa.
E aí eu sempre falo assim que eu preciso ser a professora que os meus alunos precisam. Isso é um lema, e que eu estou onde eu estou porque eu preciso estar ali, que aquele aluno precisa de mim. E sempre tem algum ponto, alguma criança, seja independente da necessidade, da inclusão que a gente precisa adequar para essa criança, sempre tem. Minhas turmas sempre tiveram, desde a época de estágio quanto agora como professora. E aí, devido a essa pandemia, eu senti essa necessidade, né? Eu abri um espaço aqui em Belo Horizonte para atender, mas no início não foi nada tão específico, mas veio surgindo também questões mais específicas de crianças com algumas necessidades especiais, sejam elas cognitivas, físicas, diagnosticadas ou não. E aí eu preciso estudar muito sobre isso. E isso foi um assunto que me encantou justamente por essa necessidade. E infelizmente muitas pessoas fecharem os olhos para isso. Muito interessante. E aí você está dizendo que o seu acho que travou, né, Luana? Você me escuta, Carol? Escuto, sim. A sua imagem que travou, mas vamos dar oportunidade, daqui a pouco volta. Volta. Você me disse, então, pelo seu relato, eu posso entender que você aproveitou o período de desafio que a pandemia veio e Sim. teve uma nova oportunidade. Você deu um novo olhar para a sua demanda, para a sua realidade e para a sua experiência em dar aula. É isso mesmo? Sim, sim, porque eu sempre fiz parte, né, já da rede privada, né, no caso. Então, a gente vê muito, Alessandra, mas que infelizmente a gente não pode, a gente não conversa abertamente. Muitas escolas não conversam abertamente com a família. E quanto mais tardio, a gente está, na verdade, atrasando para a criança. Né? A gente está velando isso de uma situação que poderia ser mais amena, mais fácil, mais leve para essa criança, que só vai aparecer lá para o ensino fundamental. E infelizmente é o que acontece. Entendi. Mas você acredita, e a Mari acabou de chegar, a Ai, ele nossa estava aqui hoje porta-voz. comigo. Ele estava aí, que lindo ele. Mas me fala uma coisa, o que você acha? Você disse que a sua experiência é na rede privada, né? Sim, E a eu Michelle, atuo na rede privada. aham. E então vamos falar da rede privada, que eu não sei se tem muita diferença. Mas o que você percebia antes de abrir o seu espaço, que te levou a abrir mais o seu espaço para ajudar um pouco mais essas crianças e essas famílias? Justamente essa falta de acolhimento e essa inclusão velada, essa falsa inclusão. Essa falsa inclusão é uma coisa que me incomoda, Alessandra, de uma tal forma, porque a gente está ali com a criança, a gente sabe o que está acontecendo, não estou dando relatos assim da minha carreira atual, mas de algumas coisas passadas, claro, e que a gente até vê por colegas e outras conversas. A gente sabe que aquela criança está precisando de ajuda, a escola fecha os olhos. Ou muitas vezes a criança nem consegue chegar a entrar na escola, né? Porque essa criança já é rejeitada assim que aparece, assim que ela mostra sua necessidade, né? Assim que ela fala, eu tenho um filho, ótimo, aí tem matrícula. Quando a criança aparece alguma necessidade, seja ela física ou cognitiva, seja ela qual for, a turma fechou. Não tem matrículas mais. A gente não tem essa vaga. E, infelizmente, apesar do conhecimento, ainda acontece muito isso. Entendi. O seu vídeo, ele está travado, Carol. Você quer ver se tem alguma coisa? Eu vou Você sair quer aqui sair e entro de novo. e entra de novo? Vou sair, só um minuto. Tá, joia. Pessoal, então, enquanto estamos tendo aqui alguns desafios,
Mas é isso mesmo. Fiquem aqui com a gente e temos muito que contribuir, temos muito que compartilhar. Michele? Olá! Ainda não! Ainda não, Michele! Já mexi na configuração, já tirei do Wi-Fi, já botei. Oi? Foi! Que milagre. Agora vai. Agora vai. Agora vai! Agora vai! Agora vai! Michele, muito prazer ter você aqui com a gente hoje nessa live, falando sobre a educação inclusiva. Eu vou pedir que a Carol ela só finalize o raciocínio dela e aí eu já passo para você. Tudo bem? Então, esse foi um dos motivos, porque eu vejo que é uma necessidade muito grande e uma falta de informação maior ainda. Então, a gente que está no meio da educação, a gente sabe como que funciona a escola, a gente sabe como que funciona a família, que muitas das vezes não tem esse conhecimento, ou muitas das vezes tem receio de ouvir da própria escola como que é como está sendo esse desenvolvimento dessa criança. Aí é onde a gente pega uma criança, que é inclusive alguns casos que eu tenho, a criança na escola, ela rende, o desenvolvimento dela está perfeito. Mas aí quando chega aqui, mas essa criança não dá conta. Quem fez essa atividade? Quem está fazendo isso? Não é essa criança, não é essa mesma criança que está fazendo. Então a gente precisa quebrar essa aparência de uma falsa inclusão só por matrículas, que é no caso a questão da rede privada. Entendi. Michele, então, seja bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse. Michele, eu falei como eu conheci a Carol, eu vou falar como eu conheci a Michele, também pelas redes sociais, e a nossa conexão foi pela nossa grande diferença, que é o Witlivro, né, Michele? Muito honrada e agradecida pelo seu aceite também. A Michele tem uma história muito bacana com a educação, com a diversidade. Além dela ser uma diversidade, ela trabalha a diversidade. Então, fala pra gente, Michele, quem é a Michele, de onde você está falando, qual é a sua experiência com a educação inclusiva? Então, boa noite a todos. Muito obrigada, Alissa, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. É sempre bom a gente estar falando sobre educação, porque a educação que movimenta e transforma, né, o país e o mundo. Eu sou educadora há 20 anos, sou pedagoga, trabalho atualmente com as turmas do 5º ano do Fundamental 1. É uma turma que me permite mover ações, né, promover debate, reflexões. É muito interessante a troca que a gente consegue ter. E acho que a diversidade é tão atual, está tão contextualizada na nossa vida, que não tem como não falar sobre isso e não viver a respeito disso. Né? Como ela estava falando, o que se lamenta é ver que, teoricamente, a diversidade tem o seu acolhimento, tem o seu direito de um amparo, mas que na falta bem longo. Os profissionais de educação não estão preparados para essa demanda, a escola não oferece a estrutura adequada para receber esse trabalho. E a ideia não é apenas da inclusão, não é apenas colocar alunos em sala de aula, junto com os outros alunos considerados neurotípicos, considerados normais, fazer com que haja interação, integração e troca entre eles. Quem tem alguma deficiência, uma síndrome, um transtorno, cresça tanto quanto aquele que não tem síndrome nem quer lidar com a diferença. É aprendizado. Nós, infelizmente, a gente tem um desencontro aí na prática do dia a dia com essa diversidade toda. Legal. E de onde você está falando, Michele? Fala um pouco de quem é a Michele. Eu pulei essa parte, né? Como disse,
professora em Belfor Roxo, município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Trabalho numa escola privada, numa escola particular. Já trabalhei com crianças do primeiro ao quinto ano, passei por todas as turmas. E sempre gostei de todos os assuntos que estavam acontecendo no mundo dentro da minha sala de aula, porque eu penso que nosso papel não é apenas passar os conhecimentos dos livros, mas principalmente da vida, que dá pessoas saem cidadãos. A partir do momento que o Vitiligo desenvolveu, e eu me senti uma pessoa diferente da maioria, né? A pessoa tinha algo atípico em relação à grande maioria, comecei a me sentir parte desse grupo que fica um pouco à margem do que é normal, do que é aceitável, do que é padronizado, do que é comum. Comecei a me interessar por esses temas, parte da minha vida com muita naturalidade. Prova disso é que esse ano, quem acompanha a minha gente, a decoração da minha sala de aula é exatamente sobre diversidade. Né? A minha sala de aula toda é com bonequinhos, em que cada aluno possa conseguir se identificar. Tem o gordinho, tem o negro, tem o cadeirante, tem o deficiente auditivo, tem o deficiente visual. E falo sobre ele na sala de aula, no dia a dia, vou comparando com pessoas que conhecem, vivências que eles têm, e ensinando a lidar com essas diferenças. Eu tenho aluno autista em sala de aula, tenho mais de um, e entendo que cada autista é diferente um do outro, pontos em comum, mas eles são diferentes das necessidades, assim como é criança. E aí eles têm algumas atitudes peculiares, diferenciadas das demais crianças, e que elas precisam entender o que é para saber lidar. Aí a gente vai aprendendo isso no dia a dia com eles e vai ver o quanto é importante o papel da inclusão na formação do ser humano, em relação ao respeito, em relação à empatia, em relação ao ser humano, né? A ser humano. Exatamente. Eu falo que por trás de qualquer diferença, né, qualquer deficiência, existe uma pessoa. Por trás de qualquer cor de pele, opção sexual, religião, e aí vai outras questões polêmicas, existe um ser humano, uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, que tem receios, que tem sonhos, né? E o quão é importante acolher, e principalmente nessa primeira infância, né? Que é onde tudo se constrói ali. As plantações, elas tudo são feitas naquele momento, naquele período, né? Carol, mas você me trouxe aí um assunto interessante. Quando você disse que a criança na escola ela faz tudo certo e quando chega para você a criança tem essa dificuldade. Outro dia mesmo, na reunião de pais, a professora estava ressaltando isso. Pais, deixem as crianças fazerem as atividades do jeito delas. Pais, não... aí cada pessoa tem uma justificativa. Qual é a sua visão em relação a isso? Se é uma realidade mesmo? E qual que é o grau de responsabilidade que esses pais, que essas escolas têm em relação a essa criança? Primeiramente, as escolas, infelizmente, acredito que as públicas ou as privadas, não estão preparadas para receber qualquer ser humano, seja ele qual necessidade for. Quando chega uma criança, na verdade, a família quer ver que o filho dele dá conta, o filho dele desenvolvendo. Mas, infelizmente, por algum motivo, essa criança não consegue. Em vez da escola mostrar para essa família, claro, de um jeito leve, tranquilo, direcionando para os profissionais que vão ajudá-lo realmente, as escolas, infelizmente, preferem deixar de lado. É só esse ano, e isso vai empurrando com a barriga, essa é a palavra. Isso vai sendo empurrado.
E quando nós, como professores, como pessoas da educação, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra, o tempo da criança. A criança tem o tempo dela. Mas até que ponto é o tempo dela, até que ponto eu preciso estimulá-la. Porque se não tiver estímulo, ela não vai fazer. E é o que eu falo, olha, lá na escola, às vezes ele não dá conta. Às vezes um atendimento comigo, é aquela história, né? Casa de ferreiro espeto de pau. Às vezes com o pai não faz. Comigo faz atividade em 10 minutos, super rápido. Por quê? Sabe que a rotina é outra, que a demanda é outra e que a gente tem que permitir. Muitas vezes as famílias ou os professores não permitem por receio do que vai ser produzido, do produto final. Porque tem toda uma questão de estética. Eu tenho que entregar tudo muito bonito. Mas não é o meu trabalho que os pais querem ver. Eles querem ver o que o filho dele faz. Então, seja ele no meu acompanhamento, ou principalmente na escola, eu deixo sempre claro, tenho o mínimo de dedo meu possível nessas atividades. O que está aqui é a produção do seu filho, você tem que ver e acompanhar o desenvolvimento da sua criança. Tem o tempo dela? A criança tem alguma necessidade, alguma peculiaridade, a gente precisa de uma atenção? Sim, claro, a gente tem que respeitar o tempo dessa criança, mas se a gente não estimulá-la, ela não vai desenvolver. Entendi. Michele, e como você entende essa questão do estímulo? Vamos voltar lá atrás, no seu primeiro ano, quando surgiram as primeiras manchinhas do vitiligo, e você se deparou com a sua sala de aula cheia de alunos. Como foi para você e para essas crianças, e para os pais dessas crianças, para a família dessas crianças, ter uma pessoa, uma professora, né? Porque a professora, eu falo que é exemplo na vida uma das crianças, né? São referências. Cada professor que passa na vida das crianças, na nossa vida, que passou e que ainda passa, elas se tornam referências, né? Porque são pessoas que a gente espelha. Como foi isso para você, Michele? Então, quando me deparei com essa realidade, eu entrei na escola, os alunos começaram a me conhecer, as manchas foram aparecendo no decorrer do vitiligo. E eu simplesmente respondia quando era perguntado o que era vitiligo. Quando ela se tornou mais aparente no rosto, o maior sentimento foi com outros 2018, eu senti a necessidade de não esperar que me perguntassem, de tomar a frente e explicar. Fazer esse aluno entender, para que ele levasse para casa e trouxesse uma tranquilidade também para o ambiente escolar. Não houve essa explicação. Todos os meus colegas de trabalho acompanharam o processo todo, toda a minha tranquilidade, naturalidade, de rir. Quando vê fotos mais antigas, que nossa, eu não lembrava que você era assim. E os alunos vão lidando com essa mesma naturalidade, acompanhando. Quando eles chegam na minha mão, eles já sabem, já assistiram alguma palestra, já me acompanharam nas redes sociais, mas eu faço questão de aula, até porque a gente recebe alunos novos que não acompanham esse processo, iniciar a minha aula com o livro da Tati, onde eu começo a fazer a alusão das nossas manchinhas no luz, depois eu passo uma animação falando mais especificamente do melanoma, o que a gente tem, assim, não é qualquer pessoa contagioso, e eles ficam maravilhados com esse universo novo, a possibilidade de ter diferentes manchinhas, né? E tem pessoas famosas que têm e que tudo bem, eles começam a achar isso muito legal, tem crianças que gostariam de ter vitiligo, acho que é uma loucura. Também queria ter essas manchinhas. Quando eles veem os bichinhos, né? Quando mostram os bichinhos também tem barriga de chamados. Eu acabei de descobrir que uma cachorrinha com vitiligo vai levar para o filho. Então eles acabam entrando nesse universo, vai se tornando comum e natural. E vão ter a necessidade de falar sobre isso com outras pessoas, de ensinar para outras pessoas. É aquilo, o diferente, incomum e não aceito, começa a ser normalizado, incluído no cotidiano,
e até parecer interessante, exatamente porque não é tão comum. Exatamente. Eu fico assim, imaginando o quanto deve bater forte o seu coração ao ver uma criança, né? A falar assim, nossa, eu gostaria de ter vitiligo, porque o meu filho, de 6 anos, ele já me perguntou, mamãe, se eu nasci da sua barriga, por que eu não tenho manchinha e você tem? Né? Então, assim, ser diferente aos olhos de quem? A partir de quê? Né? Comparado com o quê? Então, comparado com o quê? Então, eu acredito que a educação inclusiva, ela começa dentro de casa. Vocês concordam com essa colocação minha? Eu só tenho um filho, mas eu sou filha, eu sou a quarta filha de uma família. E eu cresci escutando, porque o seu irmão faz isso, porque a sua irmã ela faz aquilo. Então, dentro da nossa própria casa já existe essa comparação de pessoas sendo normais. E quando tem uma outra pessoa que tem uma demanda diferente da gente, e aí parte para a escola. Como vocês têm essa visão em relação a essa questão? Antes disso, eu vou ler aqui, ó. A Lu, ela falou, algumas famílias comparam as crianças com outras crianças e devemos comparar a criança com ela mesma, respeitar. Exatamente, é o que eu acabei de falar aqui antes de lermos a sua pergunta. A gente está em sincronia, Lu. Então, fala você, Carol, qual é a sua opinião em relação a isso? E depois a Michelle fala, por favor. A gente precisa preparar, né? Porque no caso, a criança não vem com esse preconceito, esse preconceito do que é diferente. A gente insere isso nela, infelizmente a sociedade insere isso nela. Eu tive recentemente uma criança com uma síndrome de Noonan, que no caso ela tem características do nanismo, muito pequena, com a cabeça muito grande, os olhos muito pequenos e o nariz também, mas não é considerado nanismo. E a gente precisa preparar essas outras crianças, porque na verdade quando isso chegou para mim, chegou de uma forma um tanto quanto aterrorizante. Ai, não pode isso, não pode aquilo, chegou cheio assim, gente, vamos colocar ali numa bolha que ali não pode nada acontecer. Eu lembro que um dia antes dessa aula começar eu nem dormi, não consegui. Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não sei como é que não sei se eu estou preparada para essa criança, para essa necessidade dela. Cheguei, conversei com os meus alunos, falei, gente, vai chegar uma outra criança, ele é pequeno, mas ele não é um bebê, ele tem a mesma idade de vocês, ele é diferente. Contei até uma história que Eu Sou Assim, Vou Te Mostrar, que fala sobre as diferenças, cada um é de um jeito, tem um espelho dentro de sala. Falei, gente, olha lá, todo mundo é diferente, mas ele tem a mesma idade de vocês, porque realmente ele é muito pequeno comparado à faixa etária das outras crianças. E receberam como outra criança qualquer, como mais um integrante da turma. Acolheram ele de uma forma muito bonita. Inclusive, quando via outras pessoas, ai, que lindinho, um bebê. Não, ele não é um bebê, ele também tem 3 anos. Então, eles recebem isso da forma que a gente passar. É a mesma coisa em segurança familiar. Se a família está insegura com a professora ou com a escola, isso passa para a criança. Então, a gente tem que tratar com naturalidade, respeitando essa diferença. Sim, claro, ela existe, está sendo ela visível ou não. Mas a gente precisa acolher isso da melhor forma possível, para essa criança se sentir aceita e acolhida, né, e sentir pertencente a esse grupo. Porque senão é uma segregação. Ela está ali só para ocupar uma cadeira. E a gente não pode, de maneira alguma, excluir essa criança, porque para ela é tudo muito novo. Para a criança, todos os sentimentos são muito novos. Para a gente, adulto, lidar com sentimento é difícil. Imagina para uma criança. Então, a gente precisa realmente, o óbvio precisa ser dito. Tanto para receber essa criança da melhor forma possível, ela se sentir acolhida pelos adultos daquela escola e pelos amigos. Que é o tempo maior, uma boa parte do tempo ela vai passar na escola. Então, a gente tem que tornar isso confortável para essas crianças. E tentar o máximo possível deixar claro para elas que é diferente, sim, é diferente, mas ele é capaz, ele dá conta e a gente está ali também para ajudar uns aos outros.
É desse jeito, mais ou menos, que eu lido durante, no caso, os meus atendimentos particulares são individuais, mas em sala de aula a gente tem que deixar isso bem claro, porque infelizmente isso não vem da criança, isso vem dos adultos. Sim, com certeza. E você, Michele, qual é a sua visão em relação a isso? Então, ela falou de uma palavra interessantíssima, maravilhosa, que nós, inclusive, do Vestido, usamos bastante, que é pertencimento. É uma das coisas mais importantes. Uma outra coisa que ela falou, mencionou, que é uma prática funcional, é a preparação. Quando você negocia, quando você prepara, quando você instrui, a pessoa pega de surpresa, ela sabe com o que ela está lidando e ela sabe, ela vai entendendo até intuitivamente como lidar. Então, assim, eu normalmente, quando, por exemplo, eu tive meu aluno, teve uma crise assim, de aula, é natural que alunos com não se agradem de fazer cópia do quadro. Raro uma criança. Eles conseguem copiar, mas raramente eles vão ficar satisfeitos fazendo isso. Quando eles olham o quadro, é uma tortura. Não sei se ela já passou por essa experiência, mas eles reclamam, eles ficam mimizentos, eles choram, deixam. E eu já havia preparado a minha turma para esse tipo de comportamento. Então, quando isso acontece, eles não ganharam, eles seguiram a vida ali normalmente, me alertaram quando ele começou a debaixo da cadeira com o intuito de proteger, e segue a vida normal. Dali acabou, eu acabei negociando com ele, ele faz um pouquinho, faço um pouquinho, tem hora que ele vai direto, e aí ali vai para o recreio, as crianças qualquer um. Entender que ele é uma criança tão diferente quanto cada um ali dentro tem uma característica diferenciada, tem uma fragilidade diferente do outro. Eles vão aprendendo a perceber, a equilibrar e a dosar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é conscientização e eu mostrar na prática. Na minha sala, um mural de diversidade, um bonequinho albino, perninha mecânica, e a perninha mecânica, e tem os pegadorzinhos, onde eu vou ali alterando sempre as fotos, trazendo fotos de pessoas reais, não só os bonequinhos ilustrativos. Estou trazendo as fotos das pessoas reais e as suas diferenças. E eles já perguntaram quando é a vez deles, colocar a foto deles. E aí eles começam a formar as duplas. Eu vou ficar com fulano, porque aí dá um contraste. Magrinho com o mais gordinho. Eu então vou fazer com a fulana, que é a branquinha com a negra, com a mais retinta. Então, é interessante como eles começam a ver isso como uma coisa bacana. Eles começam a ver essa diferença como algo comum e legal. E eles, embora sejam ensinados em casa de uma outra forma, porque os pais são de uma geração em que o bullying era normalizado, como é brincadeira, é assim mesmo, eles vão levando essa novidade para casa. Não é assim que faz, não é assim que faz, o jeito certo é assim, é assado. Eu estou aqui com uma camiseta com as fitinhas da conscientização, tem aqui do alcoolismo, tem do alcoolismo, tem da consciência. E essas fitinhas decoram também o meu quadro. E aí eles vão perguntando sobre o que é aquilo e as mães vão me dando feedback de que aprenderam, que o filho deles foram para casa falando. A educação, ela é essa corrente de conhecimento. Que a gente vai transbordando em um que transborda no outro, vai passando adiante. Até que torne comum aquilo que não é conhecimento da maioria. Está tornando normal. Muito legal isso. As crianças, eu fico pensando, né? Quando educar é um desafio enorme. Eu acho um desafio enorme. Porque enquanto mãe, né, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero proteger, eu quero acolher, eu quero. Mas o que é melhor? O que é melhor para mim? Será que é o melhor para ele? O que é proteger? Eu poupá-lo, eu deixá-lo que ele experimente as aventuras, né? Vamos dizer assim. Mas, então, eu falo que a parceria entre a família, a escola, os profissionais e a criança em si, ela tem que estar numa sincronia, né? Por isso que é importante os pais, eles escolherem as escolas que compactuam com as mesmas ideias, né? Porque, às vezes, aquela criança, aquela família não está adequada ou não está no perfil
de uma determinada escola. E tá tudo bem, né? A gente teve aí o relato da Mariana, né, Carol? Que ela buscou várias escolas e que foi uma negada a vaga para o filho dela, mas e que depois ela viu que realmente não era aquelas escolas, mas não era uma para o filho dela. E que tá tudo certo, né? Agora eu quero que vocês falam em relação, e aí, as crianças de hoje, eles são os adultos no dia amanhã. Os adultos de hoje, eles foram as crianças de ontem. E nós estamos em geração completamente diferente, onde a velocidade, a informação, ela está muito mais presente. Como vocês veem isso, essa relação? E o exemplo que a Michelle trouxe, né, que ela trabalha com as crianças dela, a diversidade, ela criou maneiras de trabalhar isso. Em contrapartida com esses pais que também, alguns deles têm uma dificuldade nessa aceitação pela criação que eles tiveram. Como vocês pensam nessa questão? Pode falar, Michelle. Eu estava aguardando você falar. Então, eu acho que essa é a necessidade. Quando a escola precisa estar alinhada, né, com uma equipe disposta a fazer esse trabalho acolhedor, de verdadeira inclusão, agregador, precisa estar alinhado com o suporte profissional, com um psicopedagogo, né, do pedagogo, uma equipe do mediador, do tutor, de pessoas que estejam ali voltadas com a mesma intenção, também com a família. Eu mantenho contato na minha rede privada, no meu telefone, no WhatsApp, com os pais dos alunos que têm as suas necessidades mais específicas. Porque aí, a cada dia que acontece uma coisa diferenciada, eu entro em contato, eu peço uma sugestão, isso já aconteceu em casa, como é que eu lido com isso aqui? Porque a gente vai aprendendo também conforme eles vão nos ensinando. Muito do que a gente passa para eles e muito do que eles passam para a gente. Mas quando a criança ela tem um laudo, quando essa criança ela é acompanhada, tem essa necessidade, é muito tranquilo trabalhar. Quando o pai não aceita, a criança tem, às vezes, uma limitação, tem um transtorno, tem uma síndrome, tem uma deficiência, ela acaba se tornando uma criança, tem um quadro da escola neurotípica, uma criança que não apresenta nenhum problema, não é constatado nenhuma dificuldade. Então, ela vai ser cobrada como uma criança, né, que não precisa de um apoio mais específico. E ela não vai dar conta disso. Ela não vai dar conta disso. Está além dela. E aí o pai se frustra e o professor fica fazendo um trabalho sabendo que não vai ter aquele resultado. É frustrante e causa uma angústia, porque ele é o primeiro como aluno de se comparar com o próprio colegas e ver que ele não está acompanhando esse ritmo. E acontece demais. Muitos pais, infelizmente, por mais que a gente oriente, por mais que a gente peça para levar um neurologista, para levar um psicólogo, para nos ajudar, para detectar o que está acontecendo, saber o caminho, a forma de vamos andar, o pai não aceita. Não, eu vou levar. Eu já levei, mas disseram que não tem nada, e aí não apresento o laudo. E aí a gente fica um pouco de mãos atadas. Infelizmente. Então, essa parceria ela é extremamente necessária. E aí, Carol, o que você pensa sobre isso? Primeira coisa, eu acredito que as famílias têm que colocar seus filhos na escola que eles acreditam, como você disse, na escola que eles consigam ver a maior transparência e que independente dessa necessidade dessa criança, ela seja tratada além dessa necessidade. Essa criança não é só essa necessidade, só por exemplo, o transtorno, ela não é isso. Ela é uma criança que está numa escola para se desenvolver e conseguir caminhar como as outras. Agora, como que esse processo vai ser feito? Aí é o momento da escola entrar. Então, primeiro, a família tem que estar segura do lugar que ela escolheu. Ela tem que confiar nesse trabalho e ir acompanhando. Porque não adianta você também passar
Escolhi uma escola, seja ela pública, seja ela privada, e agora o problema é da escola. Meu papel é familiar, meu papel é educar dentro de casa. Não. Tem que ter essa parceria sim entre a família e a escola, porque na verdade a gente não está fazendo para mim, eu não estou fazendo para os pais, eu estou fazendo por essa criança. É o desenvolvimento dessa criança que está em jogo, não é o meu, não é o da família, não é da diretora, não é financeiro, infelizmente a escola privada é uma empresa, né? A gente sabe disso, mas a gente ali está lidando com crianças que, como você disse, são os próximos adultos, é a próxima geração que vai vir. Como que ela vai saber lidar com essas diferenças? Sendo ela a diferença ou não? Sendo ela essa diferença tão explícita ou não? Porque a diferença todo mundo tem. Mas aí como que eu lido com uma pessoa que é totalmente diferente de mim? Isso precisa ser lidado numa questão emocional, como graças a Deus já está sendo trabalhada a questão emocional, hoje com mais força do que nunca, porque sentimento e diferença precisa ser ensinado. O que não é ensinado, essa criança não vai saber. Então eu preciso preparar essa criança de como que ela lida com o outro e a partir dessa diferença desse outro, como que ela vai lidar com ela. Porque o outro ele não vai mudar. Essa necessidade, essa diferença, essa peculiaridade do outro não vai mudar. Ela existe e está ali. Eu preciso saber como que eu lido com isso, o que eu posso fazer de melhor para esse outro. E as crianças precisam aprender isso desde cedo. E a gente sabe, né, que é nesse período do primeiro setênio que a criança absorve questões de caráter, maturidade, de preconceito ou não, de como lidar. Então, gente, até os 7 anos é o momento da gente mostrar para essa criança sobre essas diferenças, sobre essas peculiaridades, que hoje em dia está bem mais visível do que antes, bem mais falado do que antes, mas não significa que está sendo mais aceito do que antes. Você falou um ponto aí muito importante, né? Está sendo falado, porque a Michele, né, a nossa realidade se fala muito de diversidade, mas qual é o ponto do falar, a expectativa e a realidade, né? Existe uma lacuna muito grande nisso daí. Porque se fala, a escola inclusiva, mas o que é essa escola inclusiva? Essa criança, ela tem um papel nessa escola, ela tem um papel nessa família, né? Boa noite, Uber. Boa noite, meninas. Sucesso para vocês. Agradecida. O que vocês pensam nisso em relação à realidade e expectativa da inclusão, do pertencimento? Porque existe uma diferença, né? Você incluir, você fazer parte, né? E você pertencer àquilo dali. Porque muitas das vezes você é incluída na família, na escola, na sociedade, mas você não se sente pertencente. E aquela criança, ela não consegue expressar aquele sentimento que vai sendo gerado no dia a dia dela. Como vocês veem essa questão de expectativa e realidade da inclusão? Eu acho que primeiro tem que partir do ponto da... Pode falar. Não, pode falar, eu não estava te ouvindo, depois, pode falar. Primeiro eu acho que tem que partir do ponto da aceitação da família. A partir do momento que a família reconhece essa necessidade da criança, física, cognitiva ou motora, ela vai entender, olha, a necessidade do meu filho é essa. Meu filho, ele consegue se adaptar e se adequar a uma escola extremamente tradicional? Será que ele vai ser bem acolhido numa escola onde que os 5 horários ele tem que estar sentado, alinhado, não pode sair, e é isso e ponto final? Então, a primeira coisa que eu acredito é a família, olha, entender a sua criança. É difícil? Sim. Né? Acredito que para uma família lidar com as primeiras notar e observar
características da criança, não deve ser fácil. Até mesmo por receio de como que a sociedade vai receber isso. Mas para essa criança ser aceita e ter o melhor desenvolvimento, precisa partir da família. Então, a partir do momento que ela conseguiu entender, olha, a necessidade do meu filho é esse, então eu tenho que procurar um lugar onde que ele vai se sentir pertencente a isso, onde que vai ser um lugar, um ambiente facilitador. Não estou falando de segregação, separar todas as pessoas com necessidade ali, não. Mas, mesmo sendo uma escola tradicional, uma construtivista, seja ela a metodologia e que for, essa criança tem que se sentir pertencente e a família tem que se sentir segura do lugar que escolheu para essa criança conseguir se desenvolver da melhor forma possível, porque senão não caminha. Fechar os olhos, tanto a escola quanto a família, a única pessoa que sai prejudicada é a criança. E você, Michele, como você vê isso? Então, eu vejo que a educação, de modo geral, né, em todos os níveis, independente da questão da diversidade, ela vive num ranço e num avanço, né? Ela avança 2 pontos, basicamente as coisas maravilhosas, profissionais, mas na prática a gente tem muitas muitas escolas, né, acabam recebendo essa demanda do aluno com a sua necessidade, seja ela qual for, como a Carol falou. E às vezes não corresponde, a proposta pedagógica não corresponde àquilo que o aluno precisa, ou que o pai concorda, ele deixa ali porque aceitou. Isso acontece, né? Na teoria, por lei, a escola não pode recusar a matrícula do aluno. Mas na prática... Justamente. Muitas vezes os pais que não estão cientes dos seus filhos, não querem se expor, acabam passando por uma situação que eu considero frustrante e até humilhante, ficar batendo porta de alguém que aceite o meu filho. Isso é desumano, não é a proposta da educação em nenhum âmbito. E aí, quando tem uma escola que aceita e que cumpre a lei, muitas vezes ela acaba ficando superlotada, sem condição de dar o suporte. A prática esbarra em muitas dificuldades. São muitos alunos, professores carregados, porque também por lei a gente entende que tem uma necessidade, uma deficiência, está numa sala, a sala tem capacidade para 25 alunos, pode ter 25 alunos ali. O aluno vai exigir uma atenção maior. Se o aluno da minha turma, melhor esse aluno. Na prática, não é como funciona. A privada é uma empresa, ela quer lucrar. Né? Ela precisa suprir as suas necessidades com os gastos que ela tem com esse aluno. Então, ela vai colocar a sala do máximo mais esse aluno. Então, assim, é preciso dar muitas coisas ainda para que o aluno seja atendido na sua inteireza. E, às vezes, o pai, por não entender, como ela disse também, sabiamente, o pai precisa entender o seu filho. E muitas vezes ele não entende, então ele usa a escola como um depósito. Ele deixa a criança lá e aí, mãezinha, faltou, não, elas fazem aí, elas se viram aí e vai embora. E às vezes a gente liga, a criança está chorando, a criança está agitada, está num dia atípico. E aí liga e o pai não atende, porque ele não quer estar lá dentro daquele horário. Assim, a gente passa por dificuldades. Na teoria, é linda a educação inclusiva. Na prática, a gente está muito distante ainda como ela deveria ser. Eu entendo que cada pessoa, cada ser humano é um universo único. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho alunos que não têm nenhum tipo de deficiência, um transtorno, mas o meu jeito de chegar nesse aluno é completamente diferente do jeito que eu chego. E as características, as necessidades dessa criança, o que ela traz da vida dela, com que eu tenho que chegar nela de um jeito diferente do outro. Embora a gente trate a turma no coletivo, no interesse coletivo, o meu tratamento desse aluno é extremamente singular, ele é individual. Então, não é diferente do modo como eu vou tratar um aluno, eu vou tratar um aluno com autismo, eu vou tratar ele dentro das necessidades dele como eu faço com qualquer aluno. Muitas vezes ele exige de mim um maior, um conhecimento mais amplo, forte de um outro,
profissional, mas que ainda não está alinhado da maneira a esse risco. A lei precisa, acho que a escola precisa preparar melhor os seus suporte para que inclusive na questão física, de banco, ela precisa ter um banheiro que acolha esse aluno ali dentro, sabe? Então, assim, tem muita coisa para a gente caminhar. A educação inclusiva, ela ainda é, na minha opinião, a prática um pouco. Ela está funcionando teoricamente, mas na prática. Muito legal. Quando a gente ainda fala isso de escola, né, na verdade, a escola tem que aceitar, a escola tem que estar com os profissionais preparados, mas isso aí a gente tem que voltar um pouquinho atrás. E a faculdade está preparando esses profissionais? Eu falei sobre os rankings, né? A gente evolui teoricamente nas leis, mas nas práticas não acontece. Esse profissional ele não está preparado para isso, e a gente recebeu, numa escala de 5 anos, uma demanda imensa que não foi dado de forma nenhuma. E as instituições, por si só, acabam não preparando também esse profissional. Eu acho que é necessário que se faça uma jornada pedagógica onde tenha menos blá blá blá, menos falação, menos pessoas falando sobre o que deveria se fazer e mais pessoas mostrando como se faz. É que esse profissional aprenda na prática o que é cada aluno, o que esse aluno necessita e como chegar nesse aluno na prática. Acaba sendo desgastante para todo mundo, porque ninguém alcança o resultado que gostaria no final. Então, eu entendo que vocês estão nos abordando que a inclusão, a educação inclusiva, ela tem que ter um olhar para o profissional. O profissional ele tem que ser orientado, ele tem que ser capacitado, né? Isso eu não fiz pedagogia, mas eu acredito que não tem a matéria na grade curricular do curso sobre essas questões, né? Mais humanista ali, mais do dia a dia, de como lidar com essas diferenças, né? As escolas investem em capacitação dos professores. Como que vocês veem isso? Porque pelo outro lado, né, se uma família que tem uma demanda, ou 2 filhos, ou 3 filhos, mas, né, é uma quantidade menor em relação a um professor que tem uma sala de aula aí com 20, 25 alunos, e que cada um tem uma demanda diferente. Gente, a pessoa ela tem que ter uma estrutura muito forte, ela tem que ter uma querência, um sonho muito grande em educar, para ela dar conta, né? Porque não é com qualquer pessoa. Eu fico imaginando isso porque a profissão de professora é assim. Eu tive experiência na pandemia de me tornar uma professora do meu filho, começando a alfabetizar. Eu achava que eu não tinha queda nenhuma, e eu vendo aquela outra pessoa lá do outro lado se esforçando, batalhando para conseguir passar o melhor que ela conseguia. Será que todos esses profissionais estão preparados para assumir essa responsabilidade? Você falou a respeito na faculdade, né? Da faculdade. Na faculdade a gente ouve falar sobre, mas é diferente de você ouvir falar sobre. É diferente você passar uma semana, 15 dias, numa instituição de educação especial, né, que há tempos atrás havia instituições específicas para isso, hoje ainda existe, dependendo do grau e da necessidade desse aluno. Mas é diferente você fazer isso na sua prática, é diferente de você ter um aluno, uma turma, você ser responsável por uma turma de 20 alunos, por exemplo, da educação infantil, e ter uma criança que grita a aula inteira, e que morde as outras crianças, e que se debate, sabe? Que tem as suas necessidades sensoriais, e que tem problemas com algumas texturas, que tem sensibilidade a alguns sons, que você tem que estar atento nisso o tempo todo. Então, assim, eu vou dizer para você, resumindo, o profissional da educação hoje está emocionalmente desgastado, né? A começar pela segurança pós-pandemia. O ano pandêmico
foi extremamente desesperador para a educação. Essa experiência de ensinar à distância foi muito cansativa, foi muito desgastante, uma sensação de potência absurda, né? E a gente está vendo em sala de aula os reflexos disso, como esses alunos, como esse ensino, esse trabalho que foi feito antes foi se fragmentando, e a gente está tendo que fazer esse trabalho de unir novamente, de encontrar os vínculos, encontrar os elos. A gente percebe um atraso muito grande nesse processo. Então, para todas as crianças, para todas as crianças houve um atraso muito grande, e esse professor está fazendo está tendo que se empenhar de maneira muito dobrada, triplicada, para alcançar o resultado almejado. Você, Carol? Que a faculdade apresenta algumas matérias, seja ela de Libras, de inclusão, uma carga horária muito curta, né? Se você, como profissional, não procurar se inteirar disso, a faculdade não vai te amparar. Seu diploma, suas 40 horas lá serão inviáveis. Se você não continuar se capacitando e procurando entender cada necessidade, não adianta. E por mais que a faculdade proporcione para a gente uma carga horária de 1000 horas, cada criança vai chegar de um jeito diferente. Então, você vai precisar continuar se especializando e entendendo essa subjetividade dessa criança, porque ela vai chegar diferente. Vamos dar um exemplo assim, um pouco mais comum, o autismo, o espectro autismo. É uma questão cognitiva, cerebral, que nem pela ciência tem características comuns, mas e aí? Eu não trato um autista de um jeito e o outro são todos iguais. Não são mesmo todos iguais, independente da necessidade da criança. Então, independente da faculdade proporcionar pra gente aula de Libras, aula de inclusão, cada ser é diferente. Então, por aí a gente já pode perceber que tem que continuar estudando e, além de continuar estudando, se humanizar cada vez mais para entender aquele ser que está chegando ali para você e fazer com que ele se sinta pertencente e que ele se desenvolva da melhor forma possível. Porque a escola está ali para isso, para essa criança se desenvolver, aprender a socializar e tudo mais. Só que esse profissional, se ele parar, isso eu falo, se ele parar só na pedagogia ali, infelizmente, ele não vai estar preparado para essas diversidades, que estão cada vez mais aí na cara da sociedade, mas que infelizmente ainda fecham os olhos para isso. Sejam estudos, gente, não precisa falar ser não, estudos mesmo, tem artigos científicos, médicos, psicólogos que dão palestras, cursos que não propriamente são pós. Você precisa se especializar e principalmente estar disposto a entender essa criança que está chegando para você. Essa criança que está chegando para você com suas particularidades e a família com toda a insegurança de estar entregando ali para você, que não te conhece, o bem mais precioso dela. Exatamente. Gente, eu estou apaixonada. Gostaria de ficar aqui mais várias horas, mas eu sei do compromisso de cada um. É um assunto muito interessante, que tem várias abordagens. Eu coloquei várias outras perguntas aqui. A Regina, ela colocou estudar sempre. Isso mesmo, Regina. Conversar com outras pessoas, a gente estuda. Falar da nossa experiência, a gente estuda, né? Porque todo mundo tem um pouquinho para ensinar e um pouquinho para aprender. Eu acredito nisso, né? Então, a cada pessoa que eu venho aqui, que eu converso, eu estou aprendendo o tempo todo. Eu estou vendo a questão de um ponto de vista diferente. Eu não tinha pensado por esse lado. E assim a gente vai nos fortalecendo, né? Eu falo que buscar a rede de apoio é fundamental, né? E um dos papéis aqui do Instituto Vencer a Diversidade é justamente isso, é estreitar as relações, é mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que tem outras pessoas que passam por situações semelhantes e que estão aí, né? A gente tem que ser forte. Se aquela demanda veio para a gente,
que a gente dá conta. Depois da tempestade, né, Michele? Depois do aceite do vitiligo, né? Depois do aceite de qualquer diferença aí, a gente fala assim, opa, eu estremeci, mas eu tô firme, Isso aí. né? Eu quero continuar. Então, eu quero que vocês deixem aqui para as pessoas o contato de vocês, né? Se elas quiserem perguntar, tem várias pessoas aqui participando, e depois eu vou passar para vocês essas perguntas, para que vocês possam responder para essas pessoas. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para esses pais que têm o coração apertado diante dessa criança com uma necessidade, né? Diante dos professores que estão aqui nos assistindo, que possam acolher essas crianças, para esses donos de escolas, para esses diretores que vão assistir ou que estão assistindo, o que vocês, como parte deste processo educacional, podem falar para todos nós? Quem vai falar primeiro? Michele, pode falar. Eu acho que foi o que a pessoa colocou no comentário, né? É estudar sempre, é buscar conhecimento jurídico, conhecimento social, é entender o seu lugar, é entender a sua necessidade, é dialogar sobre isso, é passar adiante aquilo que você sabe e buscar aquilo que você precisa. Eu acho que é isso, é diálogo, é sensibilidade para receber, sensibilidade para acolher, humanização do ensino, que é extremamente necessário, mesmo que você trabalhe em uma instituição que é uma empresa, é essa empresa que paga o seu salário, dela que você depende, mas você precisa entender que o que está na sua mão são vidas, e vidas que vão ser marcadas por tudo aquilo que você passar com ela. Então é importante que você agregue, que você ensine, principalmente sobre se amar, se respeitar e respeitar o outro. E aí vira essa corrente que vai sair das suas mãos, vai chegar nas mãos de outro professor, mas aquilo que você semeou vai frutificar lá na frente e também na sociedade. Aquilo que eles aprendem conosco, eles levam para suas casas, são levadas para outras casas. E é assim que a gente pensa numa sociedade transformada. Eu acho que a educação ela tem esse papel, essa função transformadora. E nós, enquanto educadores, somos os agentes que tornamos isso viável. Acho que é isso. Muito bom. Com certeza. A gente precisa perpetuar esse conhecimento, passar para as pessoas, como você disse, tanto o jurídico quanto o teórico, o prático, as vivências, porque as pessoas precisam saber dos seus direitos. Como você disse mesmo, são vidas, são crianças que estão lidando ali. Eu, por exemplo, hoje em dia estou com uma faixa etária bem pequenininha, de 3 anos, mas que o entendimento ali já está nítido, né? Então a gente precisa acolher as famílias, acolher essa criança e fazer o seu melhor, independente dessa instituição que você estiver. Maravilha, meninas. Olha, um beijo no coração de vocês. Estou à disposição. Coloquem aí a disponibilidade de vocês, das pessoas que quiserem conversar mais, você saber mais do trabalho de vocês, né? É o momento de a gente multiplicar isso também. Podem ficar à vontade para se divulgarem, por favor. Eu tenho contato pelo Instagram mesmo, tá lá minhas redes sociais, WhatsApp. Então, qualquer dúvida que surgir, a gente está à disposição para sanar e ajudar vocês da melhor forma possível. Muito bom, Carol. Reforça o seu perfil, por favor. Simplifica Espaço Educacional. Vou marcar aqui. Isso mesmo. E você, Michele? Então, o meu perfil, ele não trata especificamente, né, da educação como ela. Eu vou compartilhando as minhas experiências com a educação,
mas ele é o @vitiligo.e.vida. Apesar de ter esse nome, né, de vitiligo, eu abordo vitiligo e a diversidade, também em relação às crianças, e vou compartilhando essa vida que vai muito além das manchas, como ela falou muito bem, né? A gente não é uma coisa, a gente não é o que a gente tem, nós estamos muito além disso, e é isso que eu trago no meu perfil. Toda a diversidade, de todas as peles, de todos os corpos, em todas as idades, e todas as vivências que estão para além disso. Então, quem quiser, é só chamar lá no direct, adicionar lá, começar a seguir, eu sigo de volta, @vitiligo.e.vida. Muito bom, maravilha. E se agora vocês não fizeram, eu também não vou fazer o meu, vocês me permitem? À vontade. Então, e se você, pai, filho, professor, independente de que cargo, de qual papel você vê, se você quer se conhecer um pouquinho melhor, a partir da sua diferença, que a gente disse que todos aqui, toda criança é única, todo adulto é único, todo ser humano é único. Vai acontecer dia 3 de março, na próxima quinta-feira, workshop Ativando Forças e Conhecendo as Suas Potencialidades. A gente não vai falar de coisa ruim, a gente vai falar de coisa boa. Aquilo que eu tenho de melhor, que eu consegui identificar e dar vazão àquelas qualidades, eu vou muito mais além. Ao invés de ficar tentando consertar o que não dá errado, o que não está dando certo, para me encaixar naquelas caixinhas que a sociedade nos impõe. Não precisa disso. Então, se tocou aí no seu coração, venha comigo. O link está lá na bio. Faça a sua inscrição, que é um momento muito legal e é o início de um novo processo, uma nova caminhada do autoconhecimento. E amanhã estarei no Papo Inclusivo com a minha parceira Daniela Stuart, falando do papel do pai. Um tema muito importante. Quem é o pai na vida da pessoa? À noite, eu vou estar no perfil do Projeto Currículo Solidário. Vou estar representando o projeto, recebendo um consultor de RH, dando dicas de como acelerar a carreira no profissional. E na sexta-feira, no Papo Inclusivo, bem sugestivo o nome desse programa, eu vou estar recebendo a Priscila. Ela vai contar a história dela de uma síndrome que ela desenvolveu intrauterina. Ela teve o antebraço com uma deformação no antebraço devido a uma história de vida muito particular dela. Então, por favor, venha com a gente, tem muito conteúdo interessante. Meninas, ótima noite para vocês, muito agradecida e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.